Pessoal, muito boa noite. É sempre uma... Agora tá, né? Você quer que eu diga boa noite de novo? Não? O Freud fez uma, entre outras frases, ele disse que quanto mais Pedro falava de Paulo, mais ele conhecia Pedro. Se você é da área, essa frase é uma das lapidares do Freud. É uma realidade, não é? Você vê quando uma pessoa é boa porque ela enxerga nos outros coisas que são delas, porque são reflexo. O que a Lívia falou, você dá um desconto de 99% a meu respeito, ok? Porque uma pessoa boa sempre vai olhar as coisas do outro como se fossem muito boas. Ela só esqueceu de dar uma informação, que eu sou um grande expositor, né? De 1,90 m, isso ela deveria ter falado. Mas, enfim, pessoal, nós vamos buscar para esse assunto da noite de hoje duas passagens do Evangelho do Cristo, uma parábola e um momento de um contato com uma outra pessoa. A parábola, como nós sabemos, Jesus trabalhava com parábolas que elas são historinhas de fixação para as pessoas e, ao mesmo tempo, com fundamento moral. Nós já demos essa informação aqui antes, pedimos a sua paciência para, caso você estivesse em um outro encontro, pela repetição. Mas nós sabemos, e os educadores e educadoras presentes sabem que o processo da dispersão no adulto ele é muito alto, por conta de que, não porque o assunto não seja interessante, pela riqueza de conhecimentos que nós temos e que nos trouxe até aqui. E essa riqueza de conhecimento não está relacionada a essa existência, porque todo o conhecimento, todas as experiências, elas estão armazenadas no nosso subconsciente profundo. Os períodos que nós estivemos reencarnadas, os períodos em que nós estivemos na dimensão espiritual, enfim, estão todos eles contidos em nós. E emergem, não sei nem por que se chama subconsciente, porque ele não está anulado para a existência atual, nem estava e nem estará anulado para outras existências. Em determinados momentos emergem conhecimentos, não de recordações daquilo que eu fui, porque não importa, não é verdade? É simples. Tanto é que a questão da terapia regressiva, vivências passadas, porque não é de vidas passadas, mas de vivências passadas, na década de 70 neste país foi muito ridicularizada, porque o que se achou de Cleópatras e Júlio Césares reencarnados era uma coisa absurda. Porque ninguém tinha construído os castelos, senão os próprios reis e príncipes, e ninguém tinha construído as pirâmides, senão os próprios faraós. O que é absurdo. Na realidade, não importa saber o que eu fui, e sim o que eu fiz. Não é verdade? E ali, a rigor, não importa muito o que eu sou, e sim o que eu estou fazendo com o que eu sou. Não é assim? Por exemplo, se eu fui rei ou rainha, escravo ou escrava, mas, segundo o Livro dos Espíritos, e está lá o questionamento de Kardec, é possível saber a respeito das nossas existências? Ele diz, a resposta é positiva, sim, é possível. Ele disse, como? Basta que você analise as suas tendências. Se eu sou um fofoqueiro, se eu fui um rei, rainha, escravo ou escrava, eu era um rei fofoqueiro, uma escrava fofoqueira e ponto. O que eu preciso resolver? O problema da minha língua. Que, aliás, o André Luiz, na mensagem A Língua, disse que, graças a Deus, que a língua, mesmo sendo um músculo, não cresce à medida que a gente fala mal da vida alheia. Olha, percebe essa situação. Então, esse conhecimento todo contido, ele volta, ele vem. Por isso, a condição de que a doutrina nos chama a atenção sobre a transformação íntima, que você conhece como reforma.
não é? Reforma, transformação íntima, evangelização do ser. Por quê? Porque quanto mais coisas positivas nós vamos armazenando em nós mesmos, as respostas, principalmente nos instantes onde os nossos interesses são atacados, elas tendem a ser minimizadas nas questões que não são positivas. Percebeu? O processo de reforma íntima é colocar material bom para dentro. Armazenar coisas boas. É a proposta de Jesus. Por isso que, se nós analisarmos o Novo Testamento, você vai encontrar mais de 400 vezes a recomendação de Jesus falando sobre perdão. Dada a importância que ele tem em relação à nossa vida. E ele, para fazer esse processo de fixação, por conta desses conhecimentos aflorarem como verdadeiros gatilhos pelas palavras, alguma palavra que eu disse aqui, você já viajou. Sim ou não? Você já foi em algum conhecimento, alguma experiência e voltou. Quando você voltou, eu já estou mais na frente. Isso é muito normal. É a mesma coisa que ler um livro. Né? De repente, você avançou 5 páginas, mas uma palavra foi o gatilho para um determinado acontecimento, e você leu 5 páginas e disse, pô, mas eu praticamente passei os olhos, não li. Volta às 5 páginas para poder reler, porque não registrou, dado esse processo. Então, ele sabendo disso, como o mestre que é, ele se utilizava de parábolas. Também porque muitas pessoas, veja, ele estava trazendo o evangelho. O evangelho significa boa nova. Se é novo, muitas pessoas estavam estruturadas mentalmente com uma condição de, no mínimo, 1.400 anos, que vinha de Moisés até Jesus. São 1.400 anos onde a pessoa saía do ensinamento mosaico, ou mosaico, se você preferir, ficava um período muito curto na dimensão espiritual, porque, via de regra, a criatura não se sabia desencarnada, reencarnava de novo, e o Livro dos Espíritos desvia a rigor com o mesmo grupo, um grupo semelhante. A estrutura se repetia para um desencarne, repetição, e assim são 1.400 anos. Quando ele vem trazendo uma estruturação diferente, ele diz, eu não vim derrogar leis, eu vim dar-lhes cumprimento. Era necessário que ele também trabalhasse as pessoas que não estavam aptas a assimilar aquilo que ele estava trazendo. E é a forma que é colocando historinhas. Porque você atende todo mundo. A rigor, às vezes, se você não veio de família espírita, nas primeiras palestras ou primeiras aulas na casa espírita, por vezes, muito material não foi registrado. Mas aquela parábola de Jesus ficou. Não é assim? E nós trouxemos, como dissemos, uma delas que é a do rico insensato. Ou do indivíduo imprevidente. Você encontra em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 16 a 21. Ela é muito interessante, porque ela tem a ver com o tema, né, que a gente colocou sobre o entre o ser e o ter. Ela diz o seguinte, e propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem, a propriedade de um homem tinha produzido com abundância. E ele arrazoava, não? Ele refletia entre si mesmo, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Veja, Jesus adaptava o ensinamento àquilo que era da época. Nós não podemos fazer anacronismo, né? Ou seja, pegar o conhecimento de hoje e levar para 2.000 anos atrás. Ele se utilizava do que era conhecido, do que era valorizado na época. Então, a questão da semeadura, da colheita, a questão da criação ou da pesca, etc., tinha que trabalhar com esses elementos, que eram os elementos conhecidos da época. E ele dá continuidade e disse, farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. É interessante notar que neste ponto,
André Luiz, no livro Sexo e Destino, diz o seguinte: nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias e morrer, até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais, coisa que nós não o somos. Precisa de algo mais aqui nesse meio, não? A questão de tratarmos da nossa espiritualização. E como eu faço? É muito simples. Você já deve estar fazendo. Faça o bem. Ponto. Emmanuel chega a dizer o seguinte: antes de você ter toda a fé do mundo, seja bom primeiro. Faz sentido? Porque o bem movimenta o maior potencial que nós temos, que é o potencial do amor. Quando nós fazemos o bem, nós nos sentimos bem. E ser bom é ser inteligente, porque se usa do potencial de si mesmo para benefício próprio e de nós para o semelhante, num processo de retroalimentação. Quem faz o bem se conecta com o universo, porque o universo e todas as dimensões dele, o que está vigindo é o bem. É fantástico isso, né? Aqui ele está pura e simplesmente repetindo uma situação que o animal irracional repete. Mas aí vem Deus. E o Deus que Jesus apresenta, claro, tinha que ser um Deus antropomórfico. É um Deus que ainda tinha uma estrutura humana, porque ele vai trabalhar com conteúdo e não com forma. Se ele fosse trabalhar com forma, ia dar problema, porque as pessoas não estavam preparadas para entender. Então ele trabalha com conteúdo, né? E o conteúdo que ele trabalha é colocar Deus como pai e não como mãe, porque a sociedade era sexista, que é uma palavra elegante para machista, né? Então é o pai, mas o pai ama. E ele diz, né, quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria pedra, se lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente. Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Né? Levavam as pessoas a raciocinar em relação à bondade e do amor do Criador para com as criaturas. Não mais o Deus punitivo, não mais o Deus de campanhas armamentistas, não, o Deus de exércitos, e sim um Deus que é amor. Aí ele apresenta, mas ele não dá para tirar a configuração daquele Deus que ainda as pessoas precisavam, e muitas pessoas ainda precisam, e é muito respeitável, né? Aí Deus precisa ter até uma entonação diferente, né? Disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Tem um outro aí que à noite percebe que o lençol é puxado, aquela mão fria no pé, não é verdade? Às vezes é o cara dizendo, olha, pensa no que você está fazendo. E aí, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É interessante que também nós vamos encontrar em Lucas, 2 capítulos adiante, no 18, no versículo, o parágrafo 18 a 23, o encontro de Jesus, aí não é uma parábola, é um encontro de Jesus com um jovem, que algumas traduções trazem como chefe, outras traduções trazem como príncipe, que é um jovem muito rico. E ele, virando-se para o jovem, diz o seguinte, pergunta se o jovem cumpre com os mandamentos, e o jovem coloca os mandamentos e diz que é um grande cumpridor dos mandamentos. Não é que se nós analisarmos na essência aquilo que Moisés traz nos 10 mandamentos, que é adaptado para 3.400 anos atrás, ele é o primeiro código de reforma íntima do mundo, né? Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, né? Honrarás pai e mãe, etc. Só o 10º que tem um problema. Não é que ele diz assim, não cobiçarás as coisas do próximo, a mulher, o jumento, porque a mulher era objeto. Por isso que ela está lá junto, e o marido não estava, né? Você vê que coisa impressionante. Porque o marido não era objeto, o que é um verdadeiro absurdo. Mas, veja, era a sociedade da época.
Mas você tem ali, guardadas as devidas proporções, um código de transformação interior. E o rapaz diz que é cumpridor desses códigos, ou desse código, e ele diz, então você faz o seguinte, aliás, é a proposta a ser feita agora. Vá para a tua casa, espera terminar a palestra, toma passe antes. Né? Vá para a tua casa, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue a Lívia, não a mim. Se fosse Jesus que te pedisse isso agora, que nos pedisse agora, vá para a tua casa, vende tudo o que você tem e me segue. Você faria? Nós faríamos? Tem gente que diz que sim. Tem gente que está dizendo que isso. Quem é que está mentindo? Vamos logo para... Veja, era isso que o Cristo estava propondo, porque o indivíduo não é rico sozinho, ele tem que ter gente para gerenciar junto com ele. Ele tem que ter gente que trabalhe junto com ele. Não é verdade? Como é que você faz? Você quebra a economia? Você destrói a empresa do indivíduo? Ou as empresas do indivíduo? Você gera desemprego? Você gera necessidades as mais básicas? Era essa a proposta do Cristo? Claro que não, né? É o problema do apego. Esse é o ponto. Ele estava ensinando a questão do desapegar-se. Se nós não trabalharmos para gerirmos as coisas em relação à sociedade primeira, que é a família, que beneficiará a sociedade como um todo pela ação que nós estamos proporcionando. Não é assim? Porque você tem um processo de terceirização, quarteirização, etc. E é o óbvio, nós estamos no planeta, nós precisamos agir aqui no planeta, no sentido de melhorarmos a coletividade. Ponto. E nós temos, nesse particular, conquistas significativas, não é verdade? Quanto tempo atrás você usava um tijolo pendurado? Lembra do tijolo? Diziam que aquilo era um celular. Quando você ia na ponte aérea Rio-São Paulo, para quem é daquela época, parecia uma luta de esgrima que tinha, porque todas aquelas antenas, não é, que ficavam indo para lá e para cá, e o indivíduo colocava aquele tijolo na cintura, que devia pesar acho, quase 2 quilos, e usava a bermuda ia caindo com a medida que ele ia andando com aquele tijolo. Hoje você fala com a estação espacial, se permitido for, como já aconteceu com a escola nos Estados Unidos, das crianças falarem com os astronautas lá. Isso é o quê? É a capacidade de nós, espíritos, agindo em favor, em benefício de nós e de nós para com os outros. É exatamente esse o ponto, a questão do materialismo, da escravização da criatura às situações, posições ou pessoas. Era isso que ele estava ensinando naquele momento. E é assim que é o materialismo, que define o ser pelo ter, ditando que a felicidade, a paz, a segurança são tão maiores quanto os bens que o homem entesoura, o homem entenda ser humano, durante a existência terrena. Não é? Você não tem o modelo 2024 ainda? Que coisa, hein? Percebe? Claro, mas aí você tem que considerar a área de marketing. Você tem que fazer a economia girar. Não faz sentido? Você tem que fazer a economia girar. Porque senão como ela vai poder beneficiar um maior número de pessoas? Esse é o ponto. Como é que eu me posiciono diante das minhas conquistas? Porque são conquistas. Para seguir Jesus, não é jogar conquistas, objetivos, tudo no lixo.
Não é desprezar situações, pessoas, posições. É isso. É evidente que não. Tanto é que ele vai na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura, sobe no sicômoro, que é conhecido como Figueira Brava no Brasil, que ainda existe até hoje, onde o Zaqueu subiu. O Zaqueu sobe para ver Jesus passar. Ele diz: Zaqueu, desce daí que eu vou cear na sua casa. Um escândalo! Um escândalo para a época. Até mudou ali. Aí, um escândalo para a época. Porque ele estava entrando na casa de um indivíduo que era cobrador de imposto. As pessoas detestavam gente que cobrava imposto. Isso não mudou muito, mas o fato é que porque era extorsão que se fazia. O conquistador, que era o romano, cobrava altas taxas. E para manter o status quo da galera que comandava o povo como fantoches dos romanos, era outra extorsão que acontecia. E o indivíduo que era o cobrador ficava com percentual. Claro, o indivíduo enriquecia, porque os percentuais eram interessantes. Quanto mais ele fazia, aumentava o volume da cobrança, maior o percentual. E ele vai cear com o Zaqueu, e o Zaqueu dá uma verdadeira aula para as pessoas que estavam próximas a respeito do como ele gerenciava os recursos. Se eu prejudiquei alguém, eu devolvo 3, 4 vezes aquilo que eu causei de prejuízo. Né? Veja, Jesus diz o quê? Hoje a salvação entrou nessa casa. Não é porque Jesus tinha entrado lá. É porque a consciência do indivíduo estava desperta para utilizar bem dos seus recursos e não ser utilizado por eles. Essa que é a diferença. Exatamente nesse particular. Por isso que é interessante a questão do materialismo, trabalhando essa relação, lamentavelmente ainda em algumas pessoas, porque vende-se a ideia de uma única e curta existência, não é isso? Então, se ela é única e curta, você tem que usar dela ao máximo, ao máximo. E aí, com isso, óbvio, o eterno é preterido pelo efêmero, porque é óbvio, só tem uma, então tem que usar ao máximo. O que é efêmero toma uma proporção maior em relação àquilo que é o eterno, que somos nós mesmos. Acabam sendo uma série de cegos conduzindo outros cegos. Jesus vai dizer, né? Caem todos no precipício. Isso gera tédio e frustração, porque eu sempre preciso de mais para tentar satisfazer algo que, no final das contas, termina ali. Né? E eu começo a disputar em relação aos outros, porque eu preciso da aprovação deles. Não é? Isso vira um círculo vicioso. A pessoa desencarna e reencarna de novo, até quebrar essa estrutura, porque as coisas não acontecem assim. A gente, pelo fato de desencarnar, não muda, não é? Era simbólico aquela condição do indivíduo. Era tão bom. Ótimo, se era tão bom, vai continuar muito bem. Se não era tão bom, vai continuar não tão bom. Se era uma praga, vai continuar uma praga. Até que o tempo ajuste. Porque uma reencarnação, quanto tempo dura, não é verdade? Por isso que Jesus diz nesse livro Boa Nova, pelo Humberto de Campos, Espírito, Psicografia do Chico, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Incrível, né? Olha, Jesus dizendo há mais de 2000 anos que Humberto de Campos traz esse registro. Meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Kardec vai tocar nesse ponto no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo somente o homem entenda ser humano, entenda que esse livro foi lançado em 1864, que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes, pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Querem ver?
Não é despertar na outra vida em matéria de desencarnar. A gente não estuda a doutrina espírita, que nada mais é do que cristianismo redivivo, não é novidade em coisa alguma, está, na realidade, a essência do cristianismo, e com a nossa evolução, né, andares outros vão sendo levantados pelo nosso nível de compreensão. Mas, na realidade, nós não estudamos o espiritismo para morrer. Nós estudamos o espiritismo para viver, e viver bem. Esse é o ponto. Viver bem. Viver de bem com a vida. Viver de bem com o relacionamento com as pessoas. Viver um bom relacionamento. Viver um bom exercício das nossas atividades. Essa é a proposta do Cristo. Não é para morrer bem. Até porque, querem ver? Quanto dura para um espírito imortal, que é o caso de todos nós, uma existência? Vou te dar a média. De acordo com a ONU, há um ano atrás, mais ou menos, pós-pandemia, a ONU traz a média da existência no planeta. Faixa etária média, 71 anos. Eu vou fazer 68. Já estou preocupado. E o que eu tenho de amigo e amiga lá na dimensão espiritual, já estou começando a ficar preocupado porque eu sou amigo de alguém. Né? Daqui a pouco não era tão bom, não é verdade? 71 anos, cara. Não é nada. Não é verdade? Eu estou com 72. Nossa, já passou. Não é verdade? Não é nada, cara. Biologicamente, nós estamos aptas a viver 125 anos. Biologicamente. O mais velho do planeta é um senhor mexicano, na cidade do México, com 134. E está lúcido, claro, se movimenta sem necessidade de qualquer equipamento, claro, com aquelas deficiências normais, né? Lentamente, mas 134 anos. Uma senhora mineira, tem mineiro aqui, não tem? Olha lá, ó. Mineiro vive, que é uma beleza, né? Pão de queijo, não é verdade? Cafezinho e coisas do gênero. 124 anos, a gente já trouxe essa informação aqui. Que perguntaram para ela qual era o segredo, ela disse, eu sou feliz. Não é verdade? Bom, mas enfim, 71 anos. Significa dizer o seguinte, Kardec não está falando pura e simplesmente dessa saída do planeta. Até porque nós já fizemos isso essa noite. E vamos repetir daqui a pouco. Não é para você ficar assustado, tomar café com Coca-Cola, não querer dormir, não sei o quê, porque... É isso. Você dorme, sai do corpo. Como é que é? Não deu para ouvir. E não volta mais. Tem possibilidade. Mas sai do corpo. Quando desperta, Emmanuel diz, pela psicografia do Chico, é a renovação da confiança do Criador na criatura. Que se não fosse importante, conforme alguém disse aí, não tinha voltado. É isso aí que ele está falando. Nós fazemos isso, nós saímos do corpo, nós temos o processo do reencarne e desencarne todos os dias, com a vantagem de manter a consciência, para se renovar, para fazer melhor, para perdoar. Não é verdade? Em benefício nosso. Em benefício nosso. Não é egoísmo, é inteligência. Fazer melhor. Deixar daquelas rusgas, dos apegos. Isso aqui é meu, é minha. Claro, faz parte, sim, de um processo evolutivo. Nós estamos mais próximos do animal ou do angelical?
Nós estamos mais próximos do animal, não é verdade? Nós temos ainda um processo territorial terrível. Não é que nem o seu cachorrinho. Você pegou aquele pastor alemão filhote e botou para dormir na sua cama. Aquilo cresceu. Aí você quer botar ele no chão. É melhor você arrumar outra cama. Porque ele tem uma questão territorial. Território ocupado não é território devolvido. Não é assim? Nós somos diferentes. Mas é o ponto, não é desvalorizar situações, pessoas, posições, sejam lá que for. Não é desvalorizar, é saber que não nos pertence. Somos usufrutuárias dos bens divinos, a começar disto aqui, ó. Ó, não é? Isso aqui já está meio... Mas a começar disto aqui, que devolve para a natureza. Tudo. A gente volta para o planeta, para a dimensão espiritual, à noite, não é desencarnando. Com o quê? Nem com isso. Com o perispírito, que tem os vincos daquilo que eu me imponho, de bem ou de mal, de organizado ou de desorganizado. Até inclusive as tatuagens. Se você gosta delas, é justo que você as leve. Pelo menos isso. Mas é só isso. É só isso. Agora, por isso que ele diz, não adianta você juntar tesouros na terra. Mas não era a questão. Não adianta ficar fixado, fixada. Faz o tesouro, junta tesouros nos céus. Que ele disse, não está aqui nem ali, está dentro de cada um. Qual é o maior tesouro se não o da amizade? Você conhece outro? Qual é o melhor tesouro do que o bom relacionamento? Você conhece outro? Não é verdade? Qual é o melhor tesouro maior do que o amor? Pelas criaturas, pelas pessoas, pela natureza, qual é o maior tesouro do que o respeito a si mesmo, para que ele se reflita no outro? Era isso que Jesus estava dizendo. Esse despertar nosso amanhã tem que ser um despertar mais positivo do que foi hoje, senão não valeu a pena. Não é? Senão não valeu a pena a reencarnação. É esse ponto que Jesus nos chama a atenção. Por isso que Kardec, na obra Céu e Inferno, diz, engana a si mesmo que vê nas riquezas da terra a chave para a sua felicidade. Na ideia de conservar, veja, apegando-se ao bem que não lhe foi dado, porque é usufruto, quando deveria usufruir dele com desambição. Ele não diz para não usufruir. Ele só diz para a gente usufruir sem a ambição de que achar que é dono, dona dela. Ponto. É só isso. É inteligente o processo. Não poderia ser de outra maneira. E a gente vê o seguinte, mas a felicidade não é desse mundo. Depende. Depende. Por exemplo, se a nossa felicidade estiver fixada na casa bacana, na bolsa... Bom, aqui tem uma explicação, porque a bolsa e o sapato e o carro, eles são produzidos com obsessores dentro. Aí quando você vai à vitrine, a bolsa olha para você olha para a bolsa para você olha para a bolsa diz, me leva. O sapato diz assim, pisa em mim, me maltrata. Não é verdade? E o carro, então, não é para nós que somos meninos, não, mas tem meninas que também gostam. Já que, né, você vai lá e diz assim, mas o 2024 tem um friso novo. Ponto. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de... Como é que fala aquele negócio que bota de adesivagem? O que tem de carro bacana que vai lá adesivar de um ano para outro é uma coisa impressionante. Ele fatura milhares de dólares. Por quê? Porque no ano seguinte
o meu carro é vermelho, é o mesmo carro. No ano seguinte, meu carro é verde. Eu tenho meu carro verde de novo, você não tem. Na verdade, é adesivo. Mas, enfim, zero de problema. Zero de problema. Não é verdade? Não tem problema nenhum. O ponto é, eu preciso, né, a gente diz no português comum, curtir aquilo. Mas saber que aquilo eu só estou utilizando durante um período. Seja o que for, não é verdade? Eu não posso menosprezar. É o que o Kardec está falando. Mas isso tudo traz o quê? Alegria. É aquela explosão momentânea. Querem ver? Se você for chegadinho ou chegadinha nisto aqui. Tem gente que não é, não é? Mas eu vou lhe dar uma que talvez você seja. Pudim de leite condensado. Aí sim. Eu já contei essa aqui, do pudim de leite condensado, mas eu não resisto não contar de novo. Eu fui a um centro e eu estava ali na cantina. E, de repente, veio uma moça com uma forma, né? Estava informada. Aí eu estou ali, observando. Aí ela pegou, a moça da cantina botou assim uma bandeja lá, um prato. E na hora que tirou aquela forma, aquela baba do alien foi escorrendo pela lateral, dourada. E eu estou ali, observando. Aí ela pegou, cortou uma fatia, já contei isso aqui umas 200 vezes, mas vou contar de novo. Cortou uma fatia, com a espátula pegou assim por baixo, colocou no prato de sobremesa, e quando ela soltou a fatia, eu vi aquilo caindo em câmara lenta. Mas a tortura não era suficiente, ela pegou com a colher a calda e fez assim, Nossa Senhora! E aí disse, você está servido? Te deu água na boca, não? Pode não ter te dado, mas lembra daquele abacaxi que você corta, que sai aquela calda? Alguma coisa te dá água na boca. Isso é a tentação. Isso é a tentação. A gente é tentado no que gosta, né? Você nunca vai ser tentado no que você não gosta. Isso aqui pode ser tentação para umas pessoas e tem um funcionamento. Isso aqui é rico em tirosina, entre outras coisas. Ela estimula a liberação da endorfina, que é conhecida como o hormônio da felicidade. Não é da felicidade, da alegria. Não é? E que também estimula a produção de serotonina e dopamina. Isso dá um boom no cérebro. Aí o seu sistema de recompensa, não é? Pede de novo, porque é muito bom. Aí você come mais um pedacinho da barra. Ele pede de novo, você come mais um pedaço. Quando você vai ver, você come a barra inteira. E aí, acabou, já acabou, não é? Porque essa é a condição. Né? É de explosão em explosão, percebeu? Mas isso é o quê? Alegria, que tem uma diferença gigantesca de felicidade. É por isso que nós vemos, por vezes, criaturas sofrendo, né? Em qualquer ramo, qualquer situação, porque dá aquela explosão, você quer de novo, porque já acabou. De novo, porque já acabou. É o processo que faz exatamente o indivíduo que é dependente químico, seja de que produto for. Ele vive, né, esse ciclo. É necessário repetir. Ele não é feliz, ele fica alegre durante algum período. Por vezes, o chocolate dá uma alegria de 2 segundos, mas a felicidade não. Porque a felicidade é um processo construtivo. Você é feliz durante e também depois. Antes, durante e depois. Porque ela é uma construção gradativa. Quando você planeja uma viagem, não é interessante? O período todo até chegar
é muito interessante. De repente, a viagem faz assim, acabou. Esse é o ponto. E aí, os espíritos nos dizem o seguinte: a felicidade nós devemos associar à ideia de caminho. Olha a palavra, de servir e de liberdade. Percebeu? Caminho, quer dizer, vou estruturar, vou trabalhar, vou caminhar nessa direção. Qual a direção? Servindo. Porque quando eu sirvo, eu acabo me libertando de uma série de situações que estão em mim mesmo, de pontos de vista, de situações que eu faço a diferença, porque eu vou junto da criatura que por vezes sofre mais do que eu. Por vezes tem carências assim básicas. Eu começo a me libertar de situações em mim mesmo. E na realidade, né, pois a marcha é uma marcha que nós não temos volta. Tem um rumo, tem um norte que é para Deus. É contemporâneo à libertação de nós mesmos, sendo o amor a chave do seu cárcere individual. Quer ser feliz? Ame. Ame sempre. Jesus vem trazer em João o seguinte: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. É uma realidade. A gente vê até hoje. Pessoas que são aceitas em detrimento da espiritualização do ser. E ele diz: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Por isso que a repetição se faz necessária. Ame e seja feliz. O amor faz com que nós quebremos barreiras, preconceitos, posicionamentos, posturas inadequadas, pontos de vista distorcidos, quando a gente se coloca na posição do exercício mínimo que seja do amor. Mínimo que seja do amor. Do auto-perdão. Mas se nós precisamos buscar em nós questões de perdoarmos-nos porque a criatura falha por desconhecimento, não necessariamente porque deseja falhar naquele ponto. Somos espíritos em evolução. Então, quando erramos, nós erramos por desconhecer. Esse é o ponto. E é tão interessante porque nós fomos buscar um conto católico. Nós não achamos o autor. Mas ele fala de um cidadão, e é católico, então é uma estrutura católica, que era o José. O José morreu, na versão católica, né? E ele era um cara muito bom, muito disciplinado, um sujeito comum, mas, né, exercia dentro do possível a bondade. Aí ele foi para o céu. Chegou lá no céu, os caras estavam fazendo uma reestruturação na área de tecnologia gigantesca. E aí, quando ele chegou, tinha uma recepcionista, ela disse: seu nome? Ele disse: José. Ele: seu nome não consta aqui. Aí ele disse: bom, eu faço o quê então? Eu disse: bom, José, no céu você não vai poder entrar. Então, vá para o inferno. Aí, o José era bom, disciplinado, foi para o inferno. Mas, mais ou menos uns 30 dias depois, ainda tinha telefone fixo lá no céu, já substituíram. Mas aí toca o telefone, a secretária do Pedro, que é o São Pedro, né? Chama ele no aparelho da sala dele e diz: seu Pedro, o Lúcifer está na linha. O Lúcifer, você sabe quem é, né? É o demônio. É um demônio que tem nome de luz. Uma coisa ridícula. Ele era um anjo, ficou com dor de cotovelo de Deus, se rebelou. Mas como é que ele chegou a ser anjo tendo dor de cotovelo? Não é um absurdo. Aí o Lúcifer está na linha e quer falar com o senhor. Sim, eu estou com meus... Né? O Pedro estava aprendendo inglês, eu estou com o meu esquerdo carregadíssimo. Diz para ele que eu ligo mais para o final da tarde. Ela
Não deu outra. Tocou o telefone de novo, o Pedro atende, seu Pedro, não vai dar. Ele disse que é urgente. Ou o senhor atende ou ele vem pessoalmente aqui. Disse, bom, assim sendo, é melhor atender, não receber o demônio no céu. Aí atende o telefone, mas o Pedro queria quebrar o gelo. Lu, como é que você tá, Lu? Lu, coisa nenhuma, menos intimidade, Pedro. Você é um cínico. Como é que eu podia esperar você fazer o que fez? Disse, mas eu não estou entendendo. Disse, ainda se faz de desentendido. Eu adoro o cinismo com essa a postura sua. Ainda se diz dono da chave do céu. Era só o que me faltava. Eu disse, olha, não, desculpe, mas eu não sei do que você está falando. Eu disse assim, saber você sabe, porque você mandou um míssil para o inferno chamado José. Se eu desconheço. Você mandou. O José veio aqui. Começou uma historinha do José falar de amor, de ser feliz, abraçar todo mundo. Estão querendo criar uma ONG no inferno para atender as pessoas. Eu esperava de tudo menos isso, Pedro. Eu disse, bom, nesse caso deve ter havido algum engano. Nós tivemos aqui umas alterações na área de tecnológica, etc. Provavelmente o nome dele sumiu do arquivo. Faz o seguinte, vai lá, volta lá para o inferno, né? Ou chama o José aí no inferno e manda ele de volta para o céu. Aí o Lúcifer bateu o telefone, foi lá, mandou chamar o José, chegou para o José e disse, escuta aqui, José, eu vou te dizer uma coisa. Você vá para o céu. Nunca mais me apareça por aqui. Não passe nem pela porta do inferno, ok? Nem pela porta você passe. Suma! E o José, que era muito bom, disciplinado, foi para o céu. Conclusão? Faça o bem e ame. Porque se um dia você for parar no inferno, até o demônio vai te mandar para o céu. Muita paz.